Boa noite, graças e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Antes de eu começar a pregar nessa noite, queria registrar que ontem, dia 25 de agosto, foi o dia do embaixador do rei, e a gente tem várias pessoas que nos assistem pela internet, existem várias pessoas aqui que são embaixadores, já foram, deixar isso aqui claro, né? Dia da mensageira também? Não sabia não. Então dia 25 de agosto também é dia da mensageira do rei. Que Deus nos abençoe. Essa organização marcou minha vida, mudou minha história e que ela continue marcando a vida de outras pessoas. Eu convido você a orar nesse instante, a falar com Deus, porque é Deus que fala, e se a gente não está disposto a ouvi-lo, não adianta ter louvor, não adianta ter uma palavra, não adianta ter nada, não adianta nem vir ao templo. Você tem que vir aqui disposto a ouvir a mensagem de Deus, a ser tocado por Ele. Então convido você nesse instante a baixar sua cabeça e a fazer essa oração de entrega. Afinal você dedicou esse tempo a estar aqui, né? Senhor Jesus Cristo, nós te engrandecemos, nós louvamos o teu nome, cantamos cânticos ao Senhor, declaramos, Deus, através deles que o Senhor, Pai, nós a Ti pertencemos e tudo quanto temos a Ti pertence, que nada que temos vem de nós mesmos. Deus, o que te pedimos é que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nesse instante. Que cada pessoa que está aqui nesta noite, Deus, ouça o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu peço e clamo por essa comunidade de fé aqui, a Primeira Igreja Batista em Cobilândia. Peço que o Senhor, Pai, traga a esta igreja um novo mover espiritual, que as pessoas, Pai, elas possam te conhecer, não de ouvir falar, mas em espírito e em verdade. Portanto, começa a agir como o Senhor tem feito. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. Eu estou lendo o livro do Atos dos Apóstolos, e nessa noite nós iremos continuar falando sobre ele. Eu já falei sobre ele, eu acho que umas 2 pregações, e vamos continuar falando sobre ele. O livro de Atos dos Apóstolos, ele acontece depois dos Evangelhos, se você for olhar a Bíblia Sagrada. E é exatamente o que acontece quando Jesus Cristo deixa os discípulos. O livro de Mateus, no capítulo 28, nos versos 19 e 20, você não precisa de abrir ainda, traz um texto muito conhecido. Jesus Cristo diz bem assim: olha, gente, é necessário, vocês que são discípulos, que vocês saiam, vão e façam discípulos. E mais do que isso, vocês os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a obedecer tudo quanto tenho vos mandado. Eu vou estar com vocês até que eu volte. Jesus Cristo disse isso. E essa passagem, ela tem uma palavra que eu queria destacar nessa noite, que é a palavra ensinando. E é sobre esse ensino que nós vamos falar nessa noite. O tema da nossa mensagem é ensinando para transformar vidas. Os apóstolos de Cristo, depois da descida histórica do Espírito Santo, depois da promessa que Jesus Cristo fez e se cumpriu, eles começavam a anunciar o Evangelho de maneira muito incisiva, muito poderosa. E algumas pessoas os perseguiam, mas eles continuavam. O livro de Atos registra, no capítulo 5, versículo 42, assim: todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus Cristo havia os mandado, ensinando. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 ao 38, que nós iremos aprender algumas coisas sobre ensinar para transformar vidas.
Eu leio na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz assim a palavra de Deus. Calma que até eu me perdi aqui. 26 aqui. O anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho, diz a palavra de Deus. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto, funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo um livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Verso 30 diz assim: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías, e aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário, o eunuco. Então Filipe convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Verso 32, a parte das escrituras que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito do descendente dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Verso 34, o funcionário então perguntou a Filipe: por favor, me explica uma coisa, de quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Verso 37, Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem e os dois entraram na água e Filipe o batizou. Essa história ela é muito conhecida. Deus mandou um discípulo ir para um caminho que ninguém andava, o discípulo obedeceu, explicou aquilo tudo e o rapaz ele se entregou a Jesus Cristo. A palavra ensinando, que está escrito em Mateus, que está escrito em Atos capítulo 5, ela se repete aqui no Atos capítulo 2, e ela tem um radical grego que a gente usa até hoje, é o radical da palavra didática. Vocês que são educadores aqui, sabem o que significa didática, né? Toda aqueles preparativos para ensinar alguém. E sobre didática é o que nós iremos falar, ensinando para transformar vidas. Tem a ver com didática, mas a didática de como Deus quer que nós façamos para as pessoas entenderem que Ele é Salvador. Porque nós temos uma simples... A gente acha que as pessoas elas vão aprender por si só quem é o Cristo. Imagine crianças que estão sendo alfabetizadas. Se não fosse um professor que tem uma boa didática, elas não serão bem alfabetizadas, elas não irão aprender a ler. E é isso que tem acontecido no nosso país, né? As crianças vão passando de série e chegam em séries avançadas sem saber interpretar o que estão lendo. Isso é um grave erro. E isso acontece também nas nossas igrejas. A gente vai achando que as pessoas elas vão aprender de Jesus Cristo sem ter ninguém para ensiná-las. E de verdade, elas vão vivendo ali naquele meio, mas elas serão como essas crianças que passam de série sem aprender a ler. Ninguém aprende a ler sozinho, bem como ninguém aprendeu o Evangelho sozinho. E esse texto ele nos traz 3 ensinamentos muito simples, eu não vou demorar muito. No verso 28 diz assim: o anjo disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe aprontou-se e foi. O primeiro ensinamento que a gente tem aqui é que para transformar vidas é necessário estar disposto. Veja bem, o Filipe ele ia fazer mesmo esse caminho,
Mas Deus o mandou ele para um caminho que ninguém passava. E ele estava disposto a ir até por aquele caminho. Às vezes nós não temos disponibilidade de ensinar os outros acerca do reino de Deus. E digo isso não só na nossa igreja, mas também em casa. Os nossos filhos, eles precisam da nossa disponibilidade para aprenderem a palavra de Deus. Eles precisam até que a gente mude nossa rotina, como mudou o Felipe, para que possam ser ensinados. Os nossos maridos que não conhecem a Cristo, os nossos pais que não conhecem a Cristo, é necessário a gente estar disposto a até mudar o caminho para falar de Jesus Cristo para eles e para ensiná-los. E o mais interessante é que se na Bíblia registra que pouca gente passava por aquele caminho, é porque aquele caminho não devia ser um caminho dos mais fáceis, né? E ainda mais, o rapaz que estava passando por aquele caminho, que era o eunuco, ele estava passando numa carruagem, possivelmente um caminho mais longo. Para a gente ensinar as pessoas acerca do reino de Deus e poder transformar, levar transformação à vida delas, nós precisamos estar dispostos. Semana passada no Fantástico, eles estavam fazendo uma reportagem com uma professora. E a professora já é aposentada, já está numa idade avançada, né? Só que o que fizeram? Botaram ela na sala de aula e reuniram os antigos alunos dela. Aí ela entrou na sala de aula, e aí a reportagem ia mostrando aqueles alunos contando o que significou aquela professora na vida deles. Muitos deles falaram: nossa, depois do seu conselho, eu continuei estudando. Nossa, você me deu uma força de vontade, porque você falava que eu podia ser alguém diferente da minha família. Olha, aquela professora estava disposta a ensinar aqueles alunos. E mais do que conteúdos, passaram um ensino de vida. E nós precisamos também estar dispostos. Fazer discípulos é isso, é se entregar pelo outro. E no tempo em que vivemos, há pouca disposição de se entregar pelo outro. E aí, continuando aqui no verso 29, diz assim: então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Para transformar vidas, é necessário estar perto de Deus. O Espírito Santo disse a Filipe: irmão, só tem possibilidade de entender o que o Espírito Santo diz aquele que está perto de Deus. Então nós temos um grande problema no nosso tempo. Nós não nos dedicamos mais a estar perto de Deus, a ler a Bíblia, a meditar, a jejuar, a orar. E aí, nós fazemos poucos discípulos. E transformar a vida, é necessário estar perto de Deus. É necessário estar disposto, mas também não só de disposição, é necessário estar perto de Deus. Voltando à parte da família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes. Como eles irão saber de Cristo se a sua vida cristã ela é superficial? Se eles não veem você lendo a Bíblia, se eles não percebem você uma vida de oração, se eles não veem você uma pessoa de fé, como os nossos amigos, jovens, adolescentes, irão perceber Cristo em nós, se a gente não está perto de Deus? E o mais engraçado é que depois que o Espírito Santo de Deus falou para o Filipe: olha, chegue perto dessa carruagem, acompanhe, a imediata reação dele foi correr atrás da carruagem.
Quando nós estamos atentos ao Espírito Santo de Deus, as nossas ações, elas são movidas. O nosso combustível é o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós queremos outros combustíveis nas igrejas. O combustível do crente tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós utilizamos de outros combustíveis, a gente para no meio do caminho e a gente não forma discípulos. Aí esse texto continua lá mais para frente, no verso 34. Diz assim o texto: o funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Verso 35, então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Para transformar vidas, ensinando, para fazer discípulos, é necessário estar preparado. O Filipe estava preparado para responder a dúvida desse rapaz, desse homem, dessa pessoa importante da sociedade da época. Muitas vezes os nossos amigos, os nossos colegas, ou ainda pessoas, fazem-nos perguntas bíblicas que nós não sabemos responder. E é claro que nós não saberemos de tudo, mas existem coisas básicas que nós não sabemos responder. E aí, irmãos, é complicado levar o evangelho dessa maneira. Nós precisamos saber pelo menos as coisas básicas do cristianismo. Nós precisamos saber sobre a história de Jesus. Nós precisamos saber sobre o homem pecador, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nós precisamos saber que não há nenhum outro que há salvação, que é Jesus Cristo. E não só saber, nós precisamos ter embasamento bíblico. Porque quando uma pessoa vier perguntar para a gente já tem pelo menos o plano da salvação ali, ó. Estamos sabendo. As pessoas precisam saber o porquê Cristo veio à Terra. As pessoas precisam saber sobre a criação de Deus, sobre a queda do homem. Precisamos saber isso. E digo que é inadmissível um cristão não ter conhecimento disso. A formação dele foi mal feita. É necessário estarmos preparados. É necessário a gente tirar a dúvida das pessoas. E aí, o que nós temos aqui, diante disso tudo, é o seguinte: quando Jesus Cristo, Ele deu a ordem de nós, para a gente ensinar as pessoas a obedecer tudo o que Ele ordenou, Ele estava dizendo tudo isso que o Filipe fez com o eunuco. Jesus estava dizendo bem assim: olha, para ensinar vocês precisam estar dispostos, para ensinar vocês precisam estar perto de mim, e para ensinar vocês precisam estar preparados. Discípulos se fazem com ensinamentos. Talvez, no tempo em que vivemos, e não digo a nossa igreja, mas o cristianismo no tempo atual, nós temos feito poucos discípulos. As pessoas, elas seguem sem ter conhecimento, sem perceber. E às vezes seguem, vêm aos cultos, simplesmente porque o apresentaram um Deus que é o Deus supermercado, que ela necessita e ela vai a Ele e Ele dá, né? Tem tudo lá disponível para ela pegar, que é o Deus que dá riqueza, que é o Deus que resolve somente os problemas. Enquanto que nós sabemos que o nosso Deus não é isso. Nesse instante, hoje, depois de ler esses textos e passar por esse texto e refletir sobre isso, eu orei para que eu
Seja uma pessoa que ensine mais e aprenda a ensinar a Bíblia Sagrada e não apenas passar um conhecimento bíblico, e não apenas falar da Bíblia, mas trazer um conhecimento. Existe um livro que tem esse mesmo título, Ensinando para Transformar Vidas. O nome do autor é bem complicado porque ele é americano, eu não vou nem pronunciar, mas eu quero fechar com a ilustração do livro, que é a vida dele. Ele disse que no livro que ele era um adolescente muito problemático do seguinte motivo: ele não se relacionava bem com as pessoas, ele não sabia as coisas da Bíblia, mas ele frequentava a igreja. Na classe dele de adolescentes da igreja, na escola bíblica dominical, ele ia, mas era como se fosse um costume dele ir à igreja. Até que, segundo ele, entrou um professor. E esse professor mudou a vida dele, e foi por causa desse professor que ele tirou essa frase: ensinando para transformar vidas. Segundo ele, esse professor, ele estava sempre disposto. Ele estava disposto a ouvir os questionamentos dos alunos, ele ligava para os alunos, ele queria saber mesmo. A EBD não era apenas aquele momento de estar ali na EBD e acabou. O professor estava disposto a ir atrás dos alunos. E ele se sentiu importante, porque ninguém tinha ido atrás dele. E aquele professor foi. Então ele começou a frequentar a EBD com um carinho a mais pelo professor. E aí, uma coisa que ele notou é que aquele professor, ele sempre estava preparado. Em nenhuma aula ele estava despreparado. Estava sempre preparado. Sempre preparado. E aí, diante disso tudo, ele tinha as dúvidas dele. E ele começou a perguntar para esse professor. E esse professor o respondia. E quando não o respondia naquele momento, respondia na aula seguinte. Não deixava uma resposta. E aí então deu nele a vontade de ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E aí um dia ele chegou para o professor e falou bem assim: professor, eu estou lendo a Bíblia e não entendi isso. Aí o professor disse a seguinte frase para ele: era nesse ponto que eu queria que você chegasse, que você começasse a ler a Bíblia, porque só assim a gente chega perto de Deus. Então, meu irmão, precisamos ensinar para fazer discípulos, para transformar vidas. Que a gente esteja disposto, que a gente esteja perto de Deus e que a gente esteja preparado. Neste instante eu convido você a orar. Talvez você tenha um desafio muito grande, alguém na sua família que não conhece a Cristo, ou você ainda percebeu que aqui, de acordo com esses ensinamentos da Bíblia, talvez você não esteja ainda preparado para ensinar e transformar vidas, mas Deus te chama a estar preparado. Nós vamos orar nesse instante. Eu convido você a fazer essa reflexão, pessoal, e se colocar diante de Deus. Senhor Deus, neste instante nós te engrandecemos pela palavra do Senhor, pelo que o Senhor falou à nossa igreja e ao nosso coração. Pai, peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ensine a ser discípulos dispostos, discípulos que estão perto do Senhor, e também, Deus, discípulos que estejam preparados. Senhor Deus, às vezes nós falhamos, mas como cristãos nós estamos sempre dispostos a ouvir a Tua voz e reparar o nosso erro. Portanto, Deus, nos ensine a fazer novos discípulos e que através do nosso ensinamento, que é o ensinamento da Tua palavra, pessoas possam ser transformadas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.